Boa, o Almoço e Aprenda é um evento aí que a gente começou a fazer na hora do almoço para aproveitar o horário, né? Porque é difícil achar uma hora que a gente possa fazer algo, né? No fim da tarde está cansado, logo cedo ninguém acorda, então a gente acabou falando, vamos tentar aproveitar o horário do almoço, né? Hoje a gente vai falar sobre o pensamento complexo do Management 3.0, que inclusive é um evento especial, né? Hoje é uma edição especial porque a gente fez uma semana do Management 3.0 ao longo dessa semana, foi segunda, terça e quarta, então hoje meio que a gente vai encerrar o ponto com essa semana. Eu falei sobre isso por cima, tanto na segunda, quanto na terça, quanto na quarta, mas agora a gente vai se aprofundar um pouco. Mas só para vocês saberem, um tempo atrás, deixa eu só mudar aqui para ver vocês. Ai, eu estou ajustando aqui minhas telas e tudo mais. A gente fez um tempo atrás, ó, dia 12 de abril, um encontro desse sobre o Celebration Grid, né? Passei esse vídeo, a gente fez um Celebration Grid. Aí, dia 24 de abril, a gente conversou de novo e falou sobre essa nova ferramenta do Management 3.0 que chama hipótese do experimento. E aí a gente combinou de fazer um experimento em que a gente ia trazer um case real. E aí a gente ia medir se a gente tinha maior público, um NPS maior e sobre como que as pessoas conseguiram aplicar, né? E aí, na semana seguinte, na verdade, 2 semanas depois, ó, 19 de maio, rolou esse encontro. Eu mesmo acabei trazendo um case de quando eu fui PO, como que isso se desenrolou. Foi bem bacana e nesse dia, para a gente ver se estava válido, a gente rodou um NPS, né? Então, todo mundo que estava aqui presente respondeu esse NPS, acho que teve umas 30 respostas, e aí eu trouxe só os resultados para a gente ver isso, né? Então, de todo mundo que estava aqui, a gente teve 86% de pessoas que foram os promotores, ou seja, nota 9 e 10, 6,67% foram os neutros, que é a nota 7 e 8, e 6,67%, que na verdade são duas pessoas foram detratores, que foi nota de 1 a 6. Tá? Então, juntando tudo isso, a gente deu um NPS de 80. Assim, NPS de 80 já é bem relevante, né? Até a gente foi bastante puxado aqui, mas ó, a gente conseguiu praticamente bater a meta que a gente tinha de um NPS de 80, tá? Até peguei os dois detratores aqui, eles falaram também de uma pessoa, porque nesse dia teve uma pessoa que fez perguntas e teve umas interrupções, ele não gostou, tá? Mas até foi interessante porque as perguntas ajudam, né? Mas talvez era uma pessoa que estava esperando que a gente falasse só, né, sem muita interação. Tanto que ele comentou, né, se sabia que estava passando no YouTube, ele não iria entrar no Zoom, mas nem estava passando no YouTube, né? A gente publicou depois no YouTube, mas no dia mesmo estava sendo ao vivo. Mas erro de comunicação aí para as pessoas se inscreverem, que também entra no mesmo do segundo, né? A pessoa não ficou bem firme com o conteúdo, mas ela coloca que ela é nova no assunto, né? E esse dia, né, e geralmente esses encontros que a gente faz, são para as pessoas que já conhecem alguma coisa, né? Quem é muito novato, às vezes pode ficar um pouco boiando. Então, foi o que aconteceu. Mas eu acredito que essas duas informações são mais por conta de comunicar, né? Ser mais claro na hora da gente divulgar, falar melhor o que vai acontecer. Tem que ficar de lição aprendida aqui. Mas achei que foi um resultado bem bacana. Então, a ideia é que a gente traga mais cases, né? Mais coisas reais aí para as pessoas sobre a aplicação, tá bom? Mas vamos Perfeito. falar então. Oi? Não, show, perfeito. Ah, tá. Então vamos falar sobre o pensamento complexo do Management 3.0. Só perguntar aqui, podem colocar no chat o seu nível de conhecimento disso. Se você está ouvindo falar pela primeira vez, nem sabia que o Management 3.0 tinha. 2, se você sabe alguma coisa, mas precisaria rever, não tem muita certeza. E 3, se você fez workshop, lembra o que rolou, lembra dessa tabelinha que eu estou mostrando aqui na tela, só para eu ter uma ideia aí do que as pessoas que estão aqui sabem. Então, a gente tem pessoas que nunca viram, pessoas que têm alguma noção, então, isso é interessante. Daí a gente pode balizar aí por isso. O management, para quem não sabe, nossa, eu fiquei devendo lá no... Eu prometi para as pessoas, ó, o Leônidas não me cobrou, mas eu vou falar aqui. Marte Monster,
Eu tinha comentado que eu ia mostrar, mas depois eu não mostrei. Mas o Marte, né, que é aquele monstrinho do management, ele sofreu uma evolução aí ao longo da história, né? Eu comentei num dos 3 encontros que ele mudou, né? Ele era esse monstrinho feio aqui, que inclusive deve ter sido o Jürgen que desenhou, mas aí depois de um tempo o pessoal deu uma repaginada, opa, e virou o Marte que a gente conhece hoje, que é esse aqui. Daí ele representa as 6 visões de gestão do Management 3.0, só que ele tem 2 pernas, tá vendo? Que é meio que um monstro árvore, né? Ele tem os troncos, que são as pernas, as bases e as visões. Essas 2 bases, a da esquerda é gestão e liderança. Foi aquilo que eu comentei na segunda-feira no encontro que a gente teve. E a segunda perninha é o pensamento complexo, que é o que a gente vai falar hoje. Então, quem participou aí da semana toda já vai conhecer, no mínimo, as bases do Management 3.0. Eu vou colocar no final uma listinha de presença, porque eu vou sortear mais um ingresso para o TDC de semana que vem. E aí, vocês também que colocarem o nome, eu encaminho o e-mail que eu já encaminhei para os participantes da semana, que daí vocês conseguem ver as gravações do que rolou, o material do que teve essa semana, tá bom? Então, fiquem aí até o final que vai ter essa informação. Mas vamos ver, então, o pensamento complexo, ele é uma das bases do management, ou seja, para entender o Management 3.0, é importante entender ele, né? E o Jürgen, o que ele fez? Ele criou uma matriz com 2 eixos, né? Um dos eixos ele chamou de estrutura, que a estrutura é a dificuldade que a gente tem de entender alguma coisa, né? Por essa visão, tudo que a gente vê ao nosso redor podem ser coisas complicadas ou simples. Né? Simples é algo que você consegue em um e-mail, um passo a passo, 7 passos, um guia. Você manda um manual, a pessoa consegue fazer. É fácil reproduzir. E o complicado é que provavelmente você vai ter que estudar, se comunicar e ir atrás para conseguir resolver. Aí eu queria saber de vocês que estão aqui, o que vocês pensam do dia a dia de vocês, que é algo que vocês diriam que é simples. E se precisar explicar aqui para esse grupo, você consegue colocar no chat e a galera vai entender. Pode ser qualquer coisa, do trabalho, do ambiente. One-on-one, mas em que sentido é simples, Leônidas? Criar um bug no... O conceito geral, na verdade, é... Será que a gente conseguiria explicar num e-mail? Porque o one-on-one, se a gente for pensar, conversa entre 2 pessoas, ok, mas... Bom, dá para considerar, mas criação de bug no Gira pode ser simples ou complicado, né, Sérgio? Porque tem lugares que eles complicam tanto, mas você conseguiria. Se eu entrar na sua empresa hoje e seguir um passo a passo, eu consigo criar um bug no Gira? Aí é um típico exemplo de algo simples. A Fabiola... não tem problema, a Fabiola pode deixar a câmera. Então legal, você nem precisa explicar nada, você manda um guia, eu consigo me virar, ou criar uma história simples. Legal, vou deixar esse exemplo, o ano eu vou deixar aqui para a gente falar depois sobre ele, tá? Por que que eu fiquei assim ressabiado, mas a gente já fala sobre isso. Agora um exemplo de algo complicado, que você fala assim, nem adianta, melhor eu ligar para ele, ir lá na mesa, sentar junto. O que é um exemplo de algo complicado? Comentem para mim aí. Guiar uma retrospectiva. Pode ser no trabalho, na vida, em qualquer situação. Mas acho que roadmap e retrospectiva são temas interessantes. Você não consegue escrever um e-mail e a pessoa vai saber guiar uma retrospectiva. Faz sentido. Entender a patroa é complicado. O ser humano em geral, né? Então, legal, a gente tem exemplos aqui. Vamos ver agora o outro eixo, que é o do comportamento. Comportamento, ele tem a ver com a dificuldade de prever. E aí, nesse caso, a gente tem 3 situações. A gente tem a situação que é ordenada, a situação que é complexa e a situação que é caótica. Então, quando que é o ordenado? Ordenado é aquilo que a gente consegue prever.
Então, se eu der para vocês as variáveis de entrada, vocês conseguem calcular a saída. Então, por exemplo, o imposto de renda. Se você tiver preencher todo ele, lá no final ele vai te dar quanto que você tem que pagar. É previsível. Agora, o complexo é algo que a gente até conseguiria prever, porém, o número de variáveis, o número de situações envolvidas é tão grande que não compensa. Por exemplo, quando o projeto vai ficar pronto? A gente teria como falar precisamente de a tal a tal hora, mas o cálculo para chegar nesse número exato é tão complexo que é melhor a gente tocar o projeto e ver o que acontece. E o caótico é uma coisa que seria impossível de se prever. E aí eu vou pedir de novo para vocês um exemplo do dia a dia de vocês de algo ordenado, algo que, quando você consegue, antes de fazer, você consegue calcular e prever qual vai ser o resultado. Eu já dei um exemplo, mas vamos ver outro. Daily meetings é ordenado? Você consegue prever o resultado de uma daily meeting, Sérgio? Antes dela começar, você consegue dizer um bug que acontece sempre. Se acontecer aquelas condições, a duração, sim. Na verdade, não exatamente, né, Sérgio? A não ser que seja de 15 minutos, você fale, acabou. Aí talvez seja algo ordenado. Mas às vezes pode demorar 5 minutos, pode demorar 7. É possível prever isso? Eu acho que o exemplo da Luciana é bem legal, porque é um bug que já está mapeado. Então, se acontecerem aquelas informações, tipo, se o cliente clicar no botão A, no botão B e depois no C, vai dar um erro. Isso é previsível, a gente já sabe que aquele bug acontece. Então, eu já consigo prever. Quando eu vejo o cliente fazendo, eu falo, vai dar aquele erro, né? Isso é um exemplo de algo ordenado. E uma coisa complexa. Nossa, Nakajima, assim, sinceramente, estimativa de horas, geralmente, ele não cai muito no ordenado, né? Porque itens funcionais já avaliados, mas você diz o quê? Por exemplo, ponto de função, story points. Um team building é ordenado. Ah, você está falando do complexo, o Leon. Ah, tá. Problemas de saúde é complexo. É um exemplo bem legal, vou colocar aqui o da Fabiola. A Fabiola tá fera nos exemplos, hein? Porque, assim, a estimativa, em geral, ela é de natureza complexa, porque, por mais que a gente se aproxime, é muito difícil você ter uma estimativa exata. Porque a pessoa pode ficar doente, a gente pode ter uma série de fatores, pode ser mais complexo do que imaginava, pode aparecer um imprevisto, pode dar um erro que a gente achava que ia corrigir em 1 hora, levou 3 dias, né? Então, geralmente, a gente até calcula prazos, estimativas, mas não é assertivo. Não é aquela coisa que, se eu tiver essa variável, vai levar 7 horas. Tá? Geralmente não. E isso é um erro que a gente tem muito nas empresas, porque as empresas, elas tentam ter uma estimativa como se fosse algo ordenado. Mas a estimativa, principalmente no mundo do desenvolvimento de software, é complexa. A gente não consegue prever exatamente. Tá? Isso é um grande lance aqui do Management 3.0. A gente saber com o que a gente está lidando. Porque um erro que a gente pode ocorrer é tentar lidar de forma como se a gente trata algo ordenado, sendo que aquilo é de natureza complexa. Tá? Problemas de saúde e uma coisa caótica. Impossível de prever. O team building é complexo. Múltiplos incidentes de alta severidade. Invasão de dados. Saída do profissional. Na verdade, Nakajima, assim, a gente deixa ver o que acontece, tá? Mas a saída do profissional, eu acredito que é mais de natureza complexa, porque se você souber tudo que ele faz, com quem ele fala, quais são todas as variáveis, você até conseguiria entender qual é o impacto dessa pessoa sair. Mas geralmente não compensa, né? Antes de você mandar embora, você vai mapear tudo. Tem empresas que até fazem isso. Mapeia os contatos, as tarefas, os processos que aquela pessoa está envolvida.
mas não compensa, né? Porque você não vai conseguir ser assertivo. Agora, o Covid foi algo caótico, envolveu o mundo inteiro. O invasão de dados, lembra quando aconteceu aquele problema da Renner? Que a Renner ficou, né? Invadiram, caiu tudo. Eu fiquei sabendo de uma outra empresa que simplesmente cortou a Renner. Falou o quê? Renner, não vai fazer mais nada nesse período. A hora que você corrigir aí, a gente volta a fazer negócio. Por quê? Porque numa situação caótica, você tem que entrar para um lugar de segurança. Não adianta nada você tentar planejar, prever. Você tem que ir para um lugar seguro, né? Sair do caos. Então, foi o que essa empresa fez. Ela simplesmente falou, Renner, cortei o seu acesso, a gente bloqueou, você não vai mais ter nada em relação ao nosso sistema. A hora que você resolver isso, a gente entra em contato de novo. Incidente complexo depende bastante, tá, Fabiola? Porque, em geral, os nossos ambientes de sistema são muito complicados. E aí a gente tem uma coisa complexa, porque se você conhecer toda a sua rede de servidores, de coisas, você consegue até prever acidentes, né? Acidente, explodiu uma bomba, começou um incêndio, é o exemplo do caótico. Tanto que o que a gente faz num incêndio, todo mundo vai para a rua e depois resolve o que fazer, né? Você não vai tentar primeiro apagar o incêndio para depois ir para a rua e fugir, né? Então, primeiro todo mundo vai para um lugar seguro, aí a gente para e pensa o que fazer. Então, um acidente é um exemplo bom de caótico. Agora, um incidente, tipo, caiu um servidor, em geral é mais complexo, porque você tem lá um mapa de tudo, só que é difícil você prever os resultados. Legal? E, na verdade, como é uma matriz, tudo isso a gente tem os dois eixos. Então, por exemplo, um problema de saúde, ele é complicado ou ele é simples? Eu acho que. Desculpa, eu vou abrir aqui no áudio, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Os cachorros estão latindo aqui, tá? Então deve dar para ouvir eles rosnando aqui. Eu acho que depende também quanto afeta a equipe, né? E o dia a dia, porque você tem funcionários que podem ficar doentes ao mesmo tempo, né? Pode ter filhos de funcionários que podem ficar doentes ao mesmo tempo. Não, o problema de saúde em si. Eu Ah, estou sim, eu com acho que questão de depende. saúde. Eu Hã? acho que depende da gravidade também, né? O problema de saúde ele pode ser um problema não muito grave, assim como ele pode ser um problema mais complexo, né? O próprio problema de saúde ele pode ser um problema menor, né? E um problema mais grave também, né? Tá, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas eu vou deixar por enquanto no complicado, que foi até o mais votado, mas eu vou falar sobre esse aspecto do simples e do complicado, tá? Mas por enquanto fica aqui. Um bug já mapeado que acontece sempre, é algo simples ou complicado? Eu acho que simples. Talvez quem que deu esse exemplo, porque talvez para a pessoa que está passando por isso, possa ser simples. Mas se eu entrar lá e olhar para esse bug, eu não vou entender nada. Para mim, pode ser que seja complicado, tá? Uma criação de bug no Gira é algo caótico, complexo ou ordenado? É previsível, não previsível ou impossível de prever? Eu acho que é ordenado. É ordenado. Você criou lá, se você preencher os campos certos, vai aparecer o bug e vai cair no lugar onde ele tem que cair. A gente consegue prever o resultado. E o invasão de dados é complicado ou simples? Complicado, complicado. E o guiar uma retrospectiva é caótico, complexo ou ordenado? Complexo. Aí, ó, vocês estão pegando. E uma coisa, eu até conversei com uma pessoa esses dias, e aí eu vou falar sobre o one-on-one, tá? Em geral, tá? E essa é uma visão minha, eu até vou ver se um dia eu valido isso com o próprio Jürgen, mas se tem uma pessoa no meio do caminho, em geral vai ser complexo. Porque as pessoas, você não tem como prever, ela pode entrar na retrospectiva e ficar muda, mas do nada ela pode resolver ficar falando que nem uma louca. É difícil prever o comportamento das pessoas, né? Então, geralmente,
Se tem pessoa no meio do processo, vai cair no complexo, porque a pessoa, na hora que chegou a vez dela, ela pode simplesmente não estar lá. Ela pode travar, ela pode ter uma pane, né? Agora, as coisas que são mais máquinas, tudo, elas tendem a ser mais ordenadas, tá? Então, essa que é uma ideia interessante para a gente pensar. Como assim, Leônidas? Padronização da retrospectiva ou do quê? Só do ano a ano. Frequência, quem faz com quem, né? Ah, tá. Então você poderia dizer assim, gente, one-on-one é agenda, dura 1 hora, aí é uma coisa que a gente diria que é simples. Mas se a gente... pode ser, mas ela é uma coisa complexa, entendeu? Porque quando você sentou lá na frente do cidadão, você não sabe o que fazer. Mas para algumas pessoas vai ser complicado. Tem gente que a hora que senta na frente do outro não sabe nem por onde começar. Então a gente precisa treinar. E uma coisa, eu vou adiantar um assunto que eu ia falar no final, mas é que eu vou trazer um segundo insight que eu achei muito bacana. Mas o que que acontece? Tudo que a gente tem aqui, ele pode... Uma coisa complicada, ela pode ser levada para algo simples. Então, por exemplo, uma invasão de dados, ela é complicada, mas se eu sou um engenheiro de dados que manjo pra caramba, tenho PhD, trabalho com isso há 200 anos, para mim é simples. Certo? Então, a gente consegue trazer o one-on-one, por isso que eu falei, para quem faz, já está acostumado, é algo simples, mas para quem nunca fez, talvez seja complicado. Então, tudo aqui a gente consegue migrar entre complicado e simples, né? Pilotar um avião, para a gente aqui é complicado, mas depois que você tirou um brevet, já pilotou várias horas, para um comandante, é simples. Ele, inclusive, pilota de olho fechado, né? Então, as coisas elas podem trafegar entre simples, ou seja, verticalmente há movimento. Porém, tem uma coisa interessante, horizontalmente não. Uma coisa de natureza complexa sempre vai ser de natureza complexa. Você não tem como tornar algo ordenado se ele é de natureza complexa. Por isso que eu falei que é interessante olhar bem, né? Porque se algo é complexo, sempre vai ser. Não tem como fazer ele ficar ordenado. O que que a gente pode fazer? Problema de saúde. O que que os hospitais fazem? Aí a Francilene pode me corrigir se eu estiver errado, mas ele tem um protocolo lá. Mede a pressão, faz isso, faz uma triagem. Por quê? Eles estão tentando simplificar para tornar mais fácil lidar com um problema complexo. Porque o pior de tudo é quando você tem essa situação complicado e complexo. Que é, por exemplo, quando você tem um sistema seu lá que você não consegue prever nada, e aí você vai e tenta aplicar o SAFe. A grande crítica que as pessoas têm no SAFe é que ele é um framework complicado tentando ser aplicado num cenário complexo. E aí você junta complexo com complicado, e isso pode virar um caos. Então, a ideia é, tente começar de forma simples. Coloque uma coisa simples, um procedimento simples, algo simplificado, para depois evoluir. Tá? Então, por isso que é importante a gente compreender esses mecanismos, para saber onde trabalhar. O Management 3.0, ele é um sistema de gestão orientado para esse eixo. Ele é muito bom para onde a gente tem complexidade, que é um ambiente criativo. Uma grande forma de saber se é complexo ou ordenado é todo dia do seu trabalho é igual ou cada dia é uma coisa diferente? Quando você chega para trabalhar, é novo ou não? É sempre a mesma coisa. Se todo dia é a mesma coisa, é possível que você esteja num ambiente ordenado. E aí a gente precisa criar processos, regras, procedimentos. Agora, se cada dia é um problema diferente, cada dia é um novo leão para matar, então é possível que você esteja num ambiente complexo. E aí você precisa ter uma abordagem de resolução de problemas, criatividade e tudo mais. Então, esse que é o grande lance, né? Cada dia uma viagem muito louca, é isso aí. E o que que acontece? As empresas tentam trazer para cá algo que, na verdade, é de natureza complexa. Um grande lance que eu percebo hoje são os call centers. Porque o que que a gente faz no call center? A gente cria a URA, a gente cria um procedimento, script, não sei o que lá. Daí, quando você liga, a pessoa faz o quê? O que está acontecendo? O que aparece na tela? Ah, vou mandar para o setor tal. Ah, aí você fica o quê? Puto da vida. Em geral, quando você liga numa central de atendimento, você quer matar 3, né? Porque, na verdade, eu estou lidando com o ser humano.
Então, a gente até consegue simplificar, né? Gerar um script, tentar deixar mais simples, porém, é uma pessoa do outro lado da chamada, né? Às vezes a pessoa não entende o que você está falando, o problema é diferente do que aconteceu ontem, não é a mesma coisa. Então, a gente usa muito uma abordagem ordenada, mas eu acredito que atender o cliente, em geral, vai ser algo complexo, porque o cliente é imprevisível. Às vezes ele está desesperado porque deu um erro, entendeu? Então, não tem como você prever o que o cliente vai falar. Se ele digitou a opção certa, se não sei o quê, certo? Então, essa é o guia do pensamento complexo. E aí, como eu tinha prometido, a gente ia falar hoje. Confesso, tá, gente? Vai ser meu primeiro experimento com ele. Mas o Management 3.0, ele fala o seguinte: não existe uma lei, uma regra para você lidar com isso, né? Aquele coluninha do complexo não tem uma regrinha, faz isso, faz aquilo, segue esse caminho. Mas a gente tem algumas abordagens que podem ser úteis. Tá? Então, a gente pode usar o guia do pensamento complexo para tentar lidar com isso. Aí, o que acontece? Vamos fazer o seguinte, eu vou travar esses aqui embaixo. Opa, nossa! Porque aqui embaixo estão as 8 regras que a gente chama, né? Acabou que a tradução ficou regra, mas é de guideline, é de guia, né? Eu não gosto muito de usar o termo regra. Mas o que vocês vão fazer agora? E aí vocês podem interagir aqui, falar, ou pode só movimentar ali no Miro. Mas cada regra aqui embaixo, ela tem uma citação e um exemplo. Eu vou pegar um aqui, vamos lá. Equipes com alta diversidade, não só gênero. Isso aqui é um exemplo. Exemplo do quê? De você eu deixei fora de ordem aqui. Usar múltipla perspectiva, tá vendo? Então, usar múltiplas perspectivas, um exemplo disso é você ter equipes multidisciplinares. E o que é uma citação? Vamos pegar aqui. A única maneira de vencer é aprender mais rápido que todos os outros. Isso é uma citação do Eric Ries, que tem a ver com essa regra. Diminua os ciclos de feedback. Você tem que acelerar o ciclo de feedback para poder aprender mais rápido. Então, qual que é a ideia? Que vocês tentem conectar aqui embaixo e fazer essa sequência de exemplo, citação e regra. Tá? Eu vou deixar os dois que eu já fiz, ó. A citação aqui já está conectada e o exemplo aqui. Agora vocês vão tentar fazer os outros 7, tá? Quer dizer, são 2 itens para cada uma das 8 regras. Vamos lá? Agora é com vocês. Deixa eu colocar, já está o link do Miro aqui. Diretriz também é um interessante. Eu ainda prefiro o guia, mas diretriz pode ser legal. É mais legal do que regra. Mas vamos lá, agora vocês vão tentar conectar o quê? Exemplos e citações para cada uma das regras aqui embaixo. A gente vai ter triozinhos. Ixi, gente, espera aí. Aqui embaixo está a cola. Deixa eu esconder. Pronto. Senão vocês já vão saber a resposta. Podem ir movimentando aí, pessoal. Qualquer coisa vocês vão tirando isso aí. Depois eu vou ver uma melhor forma de colocar ele no Miro. É difícil, né? Qualquer coisa, Luciana, você pode comentar, tá? É legal que a gente possa falar agora, daí a gente movimenta para você. Você fala, coloca aquele ali, eu acho que isso tem a ver com aquilo, a gente vai posicionando. Vou até dar... É que eu acho que para ver na tela vai ser um pouco difícil, mas podem falar, pessoal. Sim, eu tentei ler, mas ficou difícil.
Vamos dar um zoom aqui, ver se vocês conseguem ver algo. Ó, a gente pode fazer isso aqui. Ó, a doença que vocês falaram também, está aqui como exemplo. Ó. Não há tratamento padrão para doenças complicadas. As citações acho que são até tranquilas. Estou tentando ver a citação de diversidade de perspectivas. Mas eu acho, gente, que essa aqui, ó, a complexidade em si é antimetodológica, ela é contra uma ideia de solução universal. Eu acho que está mais para cá, ó. Diferentes perspectivas, porque em vez de ir para uma solução única, é legal a gente pensar em diferentes coisas. Tem uma que fala aí do ambiente, aí tem uma citação que fala do ambiente, tem uma regra aqui, e já mudaram aqui, que é preveja, explore e adapte. Sim. Eu acho que combina com a que fala do ambiente. Cadê? A complexidade de um sistema deve ser adequada à complexidade do ambiente? É. Depois a gente vai ver a resposta. Ó, retrospectivas de tempos em tempos, identificando ações a serem tomadas para a melhoria. É um exemplo do quê? Tiago, eu tenho que agrupar o exemplo com a regra, é isso? Esse aqui já está tá. Ó, tá vendo? É uma regra, um exemplo e uma citação. Todos Por eles... exemplo, aqui. Tá, por exemplo, aqui, ó. A porta da felicidade é uma combinação de duas ferramentas, né? Eu posso trazer para esse ciclo de feedback? Sim. Tá. Entendi. Pode ser um exemplo do ciclo de feedback. Só que aí, ó, a gente fechou ciclo de feedback, que já tem uma regra, uma citação e um exemplo. Então, a gente tem que formar esses triozinhos. São os trios. Entendi. Mas acho que esse do dinossauro é melhor do que... É melhor, né? Ó, alguém trouxe o do dinossauro aqui, Fran. O ciclo de feedback dos dinossauros era lento demais. Então, quando atingiu a Terra, eles não tiveram tempo de resposta, por isso que se extinguiram, entendeu? Uhum. Tipo... Esse aqui, olha que interessante, ó. O observador influencia o sistema e o sistema influencia o observador. Não parece isso, ó. Pessoas formam cultura e cultura forma pessoa. Sim. Uhum. E isso aqui, para vocês terem uma ideia, ele vai estar ligado com... Aí eu tenho que identificar uma regra, né? Essa é uma da dica, ó. Presuma subjetividade e coevolução. Ó, quando a causa e efeito são interdependentes, ou seja, o observador influencia o sistema e o sistema influencia o observador, entendeu? Não é fácil, ó. Ó, a absorção de complexidade envolve criar opções. E olha esse aqui embaixo, ó, manter as opções em aberto. Então, esse parece que tem relação. Olha, esse também dá para ver, ó. Sistemas de sucesso gastam maior parte do seu tempo copiando e adaptando. Onde que vocês viram isso? Vou até pôr mais para lá. Por exemplo, essa regra aqui, ó, roube e aperfeiçoe. Exatamente. Uhum. E aí, qual será um exemplo disso?
Parece que a experiência é a mesma. Sistemas que evoluem por natureza envolvem experimentação. Falta a citação, né? Qual que é a citação do Hobbes Adapt? Ele fala, né? Sistemas evoluem por experimentação. Apesar Mas já de tem uma citação aqui. Já tem uma citação. A gente precisa de um exemplo. De um exemplo. Vamos juntar as citações aqui, ó, e os exemplos aqui, aí acho que talvez facilite. Tá vendo? Tem jogo do pensamento complexo, é complicado. Bom, essas citações têm que ser daqui, ó. Qualquer relação percebida, isso aqui, gente, é a dependência do contexto, tá vendo? Qualquer relação entre uma ação e o resultado tem mais a ver com o contexto do que com outra coisa. E esse aqui, ó, sistemas que evoluem por natureza envolvem experimentação, é porque esse aqui, ó, a complexidade de um sistema deve ser adequada, é a citação aqui, ó. Trate complexidade como complexidade. Aí aqui sim, ó. Preveja, explore e adapte é experimentar, é fazer protótipo, é fazer MVP. Agora a gente conseguiu fechar as citações, faltam só alguns exemplos aqui para colocar. Olha esse exemplo de empoderar as equipes e elas podem usar o conhecimento de todos. Esse da retrospectiva parece ligado com das experiências, né? Não, mas aqui ele já tem. Eu acredito que a retrospectiva pode ter interesse aqui, ó, com a experimentação, porque a retrospectiva é você avaliar a experimentação para saber se o resultado está indo. Aí alguém deu uma ideia ótima aí, né, de colorir os cards, boa. Vou anotar tudo aqui para a gente melhorar nas próximas. É porque se colocar o exemplo de uma cor, talvez, a citação em outra e a regra. Qual que fala do... Pode falar, Fabiola, desculpa. Essa de empoderar a equipe, né, para resolver problemas, eu imagino que tem a ver com a última coluna, né, de... não, essa daí, ó, de absorver... Mas eu ia colocar aqui, ó, equipes com alta diversidade também. Se bem que já é o exemplo. Absorção de complexidade, essa mesma. É que eu vi, era a última que eu estava vendo, que eu tô pelo celular. Não há tratamento padrão para doenças complicadas, pode ser isso, ó, porque depende do contexto, né? Cada doença tem um tratamento diferente. Agora, orçamento... Agarrada aí, né? É complicadinho, hein, esses exemplos. Eu acho que o mais próximo é esse da complexidade de um sistema deve ser adequado, né, ao ambiente onde ele se encontra, que são orçamentos constantemente atualizados, verificados. De repente é isso. Porque... Sobraria isso, mas vamos ver como fica aqui a resposta. Tiago, eu só fiquei... Oi. Opa, Tiago, que é o Luiz. Eu só fiquei na dúvida, eu acho que eu botaria, se não há tratamento padrão para doenças complicadas, na segunda coluna. Vamos ver aqui, ó. Não há da complexidade aqui, né? Não há tratamento padrão para... Não há tratamento, saiba que depende do contexto, qualquer relação percebida. Mas vamos ver o tratar complexidade, é esse aqui, ó. A complexidade de um sistema é maior, não tem que ser adequada ao ambiente onde ele se encontra. Então, você tem que tratar a complexidade com complexidade. Como? Empoderando as equipes para resolverem problemas e usar o conhecimento de todos. Então, em vez de achar que é simples, que uma pessoa sozinha vai poder sair ali com um procedimento, a gente tem que conversar, a gente tem que alinhar, tem que olhar para aquilo de acordo com a complexidade mesmo. Acho que faz sentido bem esse exemplo. Qual mais que a gente pode ter errado? Vamos ver o da retrospectiva, tem a ver, tá vendo? Com prever, explorar e adaptar.
Mantém as opções abertas é o orçamento. Eu imaginei, sabe por quê? Ó, a absorção de complexidade, a gente precisa ter opções. Então, você ter orçamentos que você sempre atualiza e vai verificando os objetivos, você vai adaptando as opções, entendeu? Você mantém um leque, mas você usa o orçamento só para ver que você não está saindo da linha. Por mais que esteja saindo do que foi planejado, você tem um guia, porque fala muito aqui em risco moderado. Então, você tem que gerenciar risco, mas manter as opções em aberto. A porta da felicidade, esse que eu estava com dúvida, mas ó, a porta da felicidade é uma combinação de duas ferramentas, coletar feedback e medir felicidade. Ele deu um exemplo como roube e aperfeiçoe, né? Que é você copiar ideias. Talvez ele está falando aqui sobre feedback, que é você perguntar para as pessoas e usar o que já existe, em vez de ficar só tentando, né? E também a porta da felicidade, ela pode, digamos, nos intervalos ali, colocar e medir também, não é? Digamos, mudar o curso do projeto em tempo real, né? Uhum. De um encontro, de reunião, sei lá, adaptando as ideias. Exato. Diga, Leônidas. Me faz pensar também sobre princípios, né? Que quando a gente entende bem os princípios de uma cerimônia, por exemplo, que a gente adota, fica mais fácil de a gente copiar esses princípios e atender a uma necessidade parecida, semelhante. E lembrar, mas não é exatamente lembrar do aperfeiçoar, né? Uhum. Lembrar de aperfeiçoar, não copiar exatamente do jeito que está. Mas essa ideia, mais para a gente explorar esses conceitos, aqui são os slides que eu mostro no curso, tá vendo? Tem cada citação com o seu texto. Depois eu até vou ver porque a tradução, a pessoa que traduziu esses slides é diferente da que traduziu o jogo. Vocês podem ver que aqui ele fala, presuma a subjetividade, mas a oficial é assuma subjetividade e coevolução, que é lá no início. Cadê? Assuma a subjetividade, tá vendo? Então, tem uma diferençazinha de tradução, mas é aqui. E aqui tem a colinha, né? Eu sempre mostro isso também nos treinamentos para a gente ver a matriz que a gente fez ali no início, alguns exemplos, né? Eu gosto de falar do Lego, eu sempre tenho um aqui comigo para mostrar um exemplo, mas o Lego, ele coloca como um exemplo de algo ordenado e simples. Por quê, né? Simples porque aqui na minha gaveta, ó, eu tenho um mapinha. Esse mapinha, ele fala, ó, encaixa tal pecinha em tal pecinha, tá vendo? É um passo a passo. Tá? Então, dá para explicar num livrinho. Qualquer pessoa, claro, depende da idade, isso aqui é para alguma idade, aqui não está escrito, mas é para pessoas mais velhas, mais jovens, adultos. Mas, ó, ele é previsível, ordenado, porque se eu seguir aquele passo a passo, olha só, vai sair exatamente o que estava ali no mapinha. Tá vendo? Tem um carinha aqui, ó. O Yoda bebê, saiu o Yoda bebê. Então, essa aqui é o exemplo de algo ordenado e simples, que é as linhas de produção, coisa que a gente precisa de repetição. Agora, olha pessoas, né? Se você tem um pequeno grupo de pessoas, ou one-on-one, você é simples porque você sabe quem é a pessoa, você consegue explicar. Aqui, por exemplo, hoje, em pouco tempo, a gente já sabe quem fala mais, quem participa mais, quem prefere escrever, já dá para ter uma ideia. Mas é difícil prever o que vai sair desse encontro, né? Eu deixo acontecer, quando terminar, eu penso. Agora, uma empresa, além disso, ela é complexa, porque tem muitas regras e coisas que ninguém conhece, ninguém nunca viu, é um fala daqui, fala de lá, regras não escritas. O dado é um exemplo que ele dá de simples e caótico, porque é simples um dado, tem 6 lados, só que é impossível prever. Quando você joga para cima, é impossível você calcular qual lado vai cair. E a Bolsa de Valores é um exemplo que ele dá de complicado e caótico, porque ninguém entende como ela funciona e impossível prever. Se fosse possível, com certeza já teria muita gente ficando rico e milionário. Certo? Faz sentido, pessoal? E a grande... o grande lance... Lembra quem fez o curso? Tem Management 1.0, 2.0 e 3.0, que eu falei até na segunda-feira. O 1.0 e 2.0 são modelos de gestão mais adequados para esse ambiente, ordenado
ordenado, né? Mas seja simples ou complicado. E o complexo é o que requer o Management 3.0. Então, não é que está errado, né? Nenhum modelo de gestão está errado, mas ele tem lugares onde ele é mais adequado. E o insight que eu tive, né, que eu participei, eu estava lá no Peru sexta-feira, vendo o Jürgen falar, e ele mostrou esse slide. E eu fiz a conexão aqui com uma coisa que é importante a gente pensar. Métodos e estruturas. Estruturas é o quê? Framework. Eles são legais quando a gente tem um ambiente ordenado. Quando a gente está num lugar complexo, é legal trabalhar com padrões e práticas. Né? Práticas que a gente sabe que funcionam e que a gente vai pegando, né, um conjuntinho de práticas para adotar ali. E quando a gente está num ambiente caótico, o que vale são valores e princípios. Né? Então, tipo, quem já sabe, quem já fez, eu fiz um curso que eu gosto muito, que é da estratégia de liderança da Disney, eles falam das chaves do sucesso. Vocês já ouviram falar disso? As chaves do sucesso da Disney, a primeira delas é segurança. Então, diante de qualquer problema que aconteça dentro dos parques da Disney ou qualquer lugar da Disney, primeira coisa que eles têm que fazer é segurança, garantir a segurança. Depois, o segundo, eu não lembro. Você lembra, Bruno? O Bruno já fez o curso, mas vamos supor que o segundo seja diversidade, o terceiro seja empatia. A ideia é o quê? Gente, primeiro de tudo, busque a segurança. Então, diante de uma situação, pode ser caótica, o que a gente tem que fazer? Antes de qualquer coisa, busque a segurança. Por isso que valores e princípios é importante quando a gente está no caos. Tá? Então, essa é uma ideia legal e até conecta com o Unfix, né? Porque o Unfix, que é o modelo novo que o Jürgen está desenvolvendo, que é sobre o que ele estava falando aqui, é um modelo baseado em padrões e práticas. Tá? Então, também é outra coisa que se agrega ao Management 3.0 para trabalhar aqui na coluninha do complexo. Tá? Então, frameworks, o Scrum. O Scrum, gente, do jeito que ele está escrito lá no Scrum Guide, ele vai funcionar aqui, no ambiente ordenado. Por isso que a gente sofre, porque a gente tem ambientes complexos tentando fazer o Scrum funcionar. Qual que é a ideia? Pegue padrões e práticas, aplique no seu pensamento, no seu ambiente complexo, e aí você cria o seu framework. Por isso que o Unfix também fala, crie seu próprio método. Porque a ideia é essa, você vai pegar um conjuntinho de padrões e práticas, ver o que funciona no seu contexto, lembra, considere a dependência do contexto, e aí, funcionando, você vai transformando isso no seu método. Então, em vez da gente adotar frameworks e métodos de mercado, pegue as práticas e os padrões que as empresas costumam usar e faça o seu mix para criar o seu próprio método. Essa que é a ideia por trás de tudo isso. Faz sentido, pessoal? Qualquer coisa? Faz sim. Eu até coloquei no chat aí que esse lance de ali onde está mais complexo, se apoiar nos valores e princípios, é muito usado também na aviação. Nada substitui a segurança. Então, na dúvida, não vamos colocar a segurança em risco. Exatamente. E aí, olhando para essa complexidade, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas consegui capturar ali e acompanhar a partir do momento que entrei e facilitou muito, porque quando eu fiz o curso do Management 3.0, que a gente olhou para a complexidade, não tinha ficado tão claro. E aí agora você trazendo essa explanação abriu muito mais o leque. Obrigado por isso, inclusive, Thiago. E é o que eu comento, porque as pessoas têm muita dificuldade de explicar esse módulo, né? Eu já ouvi de facilitadores falando, nossa, o exercício é do bônus, né? Não sei se você fez o exercício do bônus para 3 equipes auto-organizadas. Tem pessoas que nem passam esse exercício. Mas é importante compreender isso, porque isso aqui é a chave para a gente saber por que eu faço Moving Motivators, por que eu faço Delegation Poker, porque são ferramentas que por trás estão aplicando esses princípios. Eu até falo, porque tratar complexidade como complexidade, olha o que ele fala aqui. Use storytelling, metáforas, coisas visuais. Então, quando você pega lá uma cartinha, o que você tem? Você tem uma coisa visual que te ajuda a palpar aquilo que é complexo. É muito mais fácil você conversar tendo um recurso assim, do que simplesmente ficar no campo das ideias e ninguém sabe, está todo mundo falando e ninguém se entendendo, né? Então, as cartinhas e os jogos do management, eles são muito para aplicar
essa ideia do pensamento complexo. Legal? Eu vou abrir para dúvidas tudo, mas eu vou colocar o link aqui. Quem quiser marcar sua presença, claro, receber o e-mail com todo o conteúdo da Semana da Gestão 3.0 e participar do sorteio de um ingresso para o TDC, preencha aí a presença, que é esse link que eu coloquei, e aí a gente pode encerrar. Eu vou parar a gravação, mas aí vocês fiquem à vontade se tiver dúvidas, perguntas. Eu ainda tenho 5 minutos.